Sejam muito bem-vindos a mais um Marketing Cast, as estratégias de guerra para dominar o mercado. Eu sou Joana Carneiro e hoje aqui comigo está o Dr. Piazzolo. Ele tem uma clínica veterinária que ela é especializada em cirurgias. Então, tem sim a parte ali da estética, mas é uma clínica onde o que você precisar de cirurgias vai ter tudo no mesmo lugar. Seja muito bem-vindo e muito obrigada por estar aqui conversando um pouquinho com a gente sobre essa clínica que é tão diferente das outras. Imagina, eu agradeço o convite e fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho da nossa vivência, apesar de curta, né? Mas com muitos desafios e com alguns diferenciais também. Então vamos começar falando da clínica. Então, não é aquela clínica que você vai fazer uma vacininha ou vai ali, meu cachorro vomitou, vou levar lá. É uma clínica de cirurgias, isso? Exatamente, é a primeira clínica do interior do Paraná, especializada ou exclusivamente direcionada à cirurgia veterinária, né? Então a gente não atende clínica geral, né? Ou não é uma clínica porta aberta que a gente chama, que atende todas as especialidades, ou a clínica geral. Ela é direcionada exclusivamente para a cirurgia veterinária. Então, tudo que precisar de cirurgia a gente oferece, né, das mais complexas até as eletivas, né, as mais simples, mas tem tudo lá de cirurgia. Uhum. Eu lembro de uma cirurgia que eu fiquei indignada quando eu descobri que o doutor faz, que essa cirurgia existe e que cachorros têm esse problema. O nome da cirurgia é de shunt. Eu gostaria que você explicasse para os nossos telespectadores um pouquinho sobre essa cirurgia, porque eu achei assim ela muito diferente de tudo que eu já tinha visto na medicina veterinária. Existem vários tipos de shunt, né? Mas essa especificamente é do shunt hepático. Né? Então, são dois vasos que não deveriam ter ligações nenhuma, né? Ou nenhuma ligação entre eles, do fígado para a circulação sistêmica. E quando o animal apresenta uma anomalia vascular, que é esses dois vasos se ligando através de um vaso anômalo, a gente precisa corrigir, ir lá e fechar esse vaso. Aí é implantado um anel que ele vai fazendo a constrição gradual desse vaso anômalo e fecha a comunicação entre eles. A grande dificuldade ou o grande diferencial dessa cirurgia é que ela é extremamente delicada, porque os vasos hepáticos e da circulação sistêmica é muito delicado, né? Você mexer com o vaso sanguíneo é muito delicado, e também porque eu brinco que é igual desarmar uma bomba. Você tem 1 milhão de vasos passando e você tem que ir lá e colocar o anel naquele que não deveria estar ali. É tipo cortar um gato numa favela do Rio de Janeiro, assim, no poste de luz, né? Você tem que saber exatamente aquilo que você vai corrigir, né? Então, é uma cirurgia extremamente delicada, complexa do ponto de vista de execução, porque você precisa acertar o vaso que é anômalo, e a gente oferece esse tipo de serviço lá na clínica também. Uhum. Qual foi a cirurgia assim mais diferente assim que você viu na faculdade e quando chegou ele falou, nossa, que legal, vou fazer isso? Olha, é engraçado que muitas pessoas me perguntam qual que é a cirurgia mais difícil. E às vezes não é a cirurgia, a complexidade da cirurgia, mas às vezes é a complexidade do paciente como um todo, né? Por exemplo, às vezes uma cirurgia que é simples, é uma cirurgia corriqueira que você faz no dia a dia, chega um paciente descompensado, chega um paciente com várias comorbidades, então aquilo que seria tecnicamente simples de se fazer se torna um desafio. Agora, as cirurgias que mexem principalmente com grandes vasos sanguíneos, as cirurgias de coração, por exemplo, de pulmão, elas são mais desafiadoras por conta disso, não tem margem para erro, né? E se errar, normalmente custa a vida do paciente, então é uma responsabilidade muito grande. Não que outras cirurgias não tenham que ter a mesma carga de responsabilidade, mas essas precisam de uma atenção maior por conta disso. E não é muito difícil falar também da questão de por exemplo, as mais difíceis têm maior chance de complicação,
ou de dar errado, enfim, é lógico que quanto maior o grau de dificuldade, maior a chance de complicação. Mas paciente que chega bem, sai bem. Ou na maioria das vezes sai bem, ou no máximo sai do jeito que chegou, né? As pessoas acham que a cirurgia é igual passe de mágico. O paciente chega ruim, pronto, saiu do centro cirúrgico, tá novo, igual saiu da fábrica, né? Então, é uma realidade que às vezes a gente precisa falar para o proprietário, para quem está assistindo, que a cirurgia não é milagre, né? A gente faz de tudo para que o paciente fique bem, mas se ele chega ruim, o máximo que vai acontecer é ele sair do mesmo jeito que entrou. E aí, lógico, as consequências da cirurgia, ela vai se desenrolar no pós-cirúrgico para que o paciente fique bem, né? Mas falar qual que é a mais difícil, é difícil dizer. Então, igual na medicina humana, nos PETs dá para fazer cirurgia em todos os sistemas. Cardíaco, urinário, hepático, dá para fazer em todos os sistemas. A gente tá, assim, andando lado a lado com a medicina humana. É lógico que na medicina humana tem a questão de alguns equipamentos poderem ser usados que a gente não consegue usar na medicina veterinária. Por exemplo, na medicina humana, a cirurgia por vídeo é amplamente utilizada, né? E na medicina veterinária, um pouco, claro, por conta do custo da aquisição dos equipamentos e tudo mais, mas a gente trata de pacientes com, sei lá, 80 gramas a 80 quilos. Né? Nossa, é verdade! Na medicina veterinária, a gente tem essa variação muito grande entre os pacientes. Na medicina humana, você tem especialidade de cirurgia pediátrica, que basicamente vai tratar de um paciente lá nasce com 3 quilos. Às vezes o 3 quilos é o nosso paciente adulto, né? Então, existe essa variação. Mas na questão de oferecer técnicas que dão qualidade de vida e expectativa de vida, a gente está andando lado a lado com a medicina humana. Agora que você falou de um paciente de 80 gramas, eu me lembrei de uma cirurgia que o doutor fez de um hamster, mas olha, ele não era maior que o meu dedo indicador aqui, que o doutor teve que fazer uma cirurgia na perninha dele. E teve que retirar um pedaço do ossinho e o ossinho não era, sei lá, maior que... Era 1 centímetro. 2 centímetros. Eu lembro. Você lembra? E eu fiquei assim, meu Deus, como é que achou isso? Então, esses são os desafios da medicina veterinária, né? É lógico que eu trabalho com pequenos animais, né, principalmente cão e gato, mas literalmente nossos pacientes eu operei também calopsita de 30 gramas, então vai de 30 gramas, se você for pensar em grandes animais, a 3.000 quilos, ou se você for pensar em megafauna, por exemplo, elefante, hipopótamo, rinoceronte, girafa, 3.000, 5.000 quilos. Então, a medicina veterinária tem esse desafio. E a anatomia de cada um deles é diferente. Exatamente. Né? Então a gente trata de mamífero, de ave, de roedor, de lagomorfo, né? Os coelhos não é roedor, é um lagomorfo. Ruminantes. Então, ruminantes tem pequenininho, tem grandão, tem todo tamanho. E tem que saber tudo de todos eles, né? Claro. Ali, pelo menos a anatomia de todos, os sistemas de todos tem que saber, Quando né? você vai ramificando a especialidade, você vai estudando mais de um ou de outro. Gatos e cães, eles são anatomicamente pouco diferentes. Existem algumas diferenças, mas cirurgicamente eles são muito parecidos, assim, os órgãos, os sistemas. Lógico que varia o tamanho, né? Um cachorro de 80 quilos, um dog alemão, um canicurso, é muito maior que um gato de 1,5 kg, né? Tem essas diferenças de tamanho, mas anatomicamente é muito parecido. Agora, se for pegar, por exemplo, um cachorro e qualquer, sei lá, um cavalo, um cágado, um réptil qualquer, né? Uma cobra, enfim, é muito diferente. E não tem como você... eu falo que a medicina veterinária não tem mais espaço para amador. Não tem mais espaço e eu quero que não tenha nunca mais espaço para amador, né? Eu defendo minha profissão com unhas e dentes, assim. Não tem como você se aventurar a fazer uma coisa porque
para os olhos da população em geral pode ser só um bicho. Para a gente é uma vida, né? Não só pra gente, pra todo mundo é uma vida, mas tem uns que dão mais valor que os outros. Né? Eu acho que os pets estão cada vez mais inseridos na família, né? Então não é mais aquele cachorro que fica no quintal, né? Eles são parte de uma família. A medicina veterinária tem passado por essa revolução nos últimos 15 anos, né? O cão tem entrado cada vez mais na família. Antes era o cão lá do quintal, que vivia amarrado na corrente, que ficava na casinha e tudo mais. Ele acabou entrando em casa, daí entrou no quarto, agora já está em cima da cama e está na vida de todo mundo, né? Tá no núcleo familiar. Então, tem que ter o próprio quarto, a própria cama. Exatamente. E tem até uma corrente da questão do bem-estar, né, animal, que vem não impondo limites, mas estudando o impacto disso na vida dos animais também, né? Porque a gente tem que tratar eles com dignidade e tudo mais, mas eles são fisiologicamente diferentes, tem um psicológico diferente, então a gente tem que tratar. Não, seu cachorro não é seu filho, né? Ele não nasceu de você, não tem como, apesar de você gostar muito, amar ele retribuir, sei lá, 10 vezes mais do amor que você dá para ele te retribui, mas ele não é uma criança. Ele tem necessidades diferentes, ele tem que ter espaços diferentes, interação com humanos de forma diferente, né? Então, sim, a gente tem que tratar o animal como parte da família, mas sabendo que ele tem particularidades de animal. Até porque senão ele começa a ter problema de humano, né? Exatamente. Ansiedade, depressão. Exatamente. E isso, né? Mas, doutor, como que você... Qual é a sua trajetória para até chegar... Não, eu quero ser cirurgião. Nossa. Assim, eu nunca sonhei em ser cirurgião. Falei assim, desde criança queria... Não, a vida foi me levando, né? A minha história na faculdade, eu fiz biologia antes de fazer veterinária, então eu entrei para mexer com silvestre, né? Aquela coisa que você via no Globo Repórter, sexta-feira, né? Mexendo com as girafas e tudo mais. E aí a gente dá com a cara na realidade, assim, né? Então, hoje em dia, silvestres é muito bem difundida a área, mas na época não. Então, eu preciso ganhar dinheiro, me sustentar e tal. E eu fui migrando, trabalhei 2 anos como anestesista, fiz pós em anestesiologia como anestesista, trabalhei 2 anos. Daí, nesse meio tempo, entre anestesiar, às vezes eu dava uma mão na cirurgia, aí eu fiz uma pós em clínica médica e cirúrgica, daí fui perdendo o medo da cirurgia, porque na faculdade eu tinha um pouco de medo, vou matar o bicho lá. Fui perdendo um pouco de medo da cirurgia, e aí fui ajudando cada vez mais na cirurgia, aí começaram a me chamar mais para fazer cirurgia do que para anestesiar, e aí foi naturalmente, assim, migrando para cirurgia, e hoje faz 10 anos que eu me dedico exclusivamente a cirurgia. E também o talento ali, né? Ajudou, né? Eu falo assim, quando fala de talento, eu lembro muito de uma fala do Oscar Schmidt, sabe? Que chamavam ele de mão santa. Sim. E ele ficava, com perdão da palavra, puto. Que chamassem ele de mão santa. Porque ele falava, vocês não sabem o quanto eu treino. Todo mundo vai embora, eu fico lá arremessando para atribuir o meu sucesso a uma divindade ou sei lá, então eu falo assim, algo que nasceu comigo. Eu até brinco com os meus alunos, né, que se você consegue cortar a carne no garfo e acertar no prato e acertar o garfo na boca, você consegue fazer qualquer cirurgia, porque é 99,9% então técnica, o resto é sei lá, dom, enfim. Mas é muito de treino. Treino. Estudar muito, treinar muito e fazer o que você gosta. Né? Hoje em dia eu falo que já mudei de área 2 vezes, né? Da biologia para veterinária, da anestesiologia para cirurgia. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Para mim eu vou trabalhar, vou fazer plantão cirúrgico. Ontem fiquei até meia-noite operando, assim,
feliz. Para mim o trabalho não é um peso, né? Eu tenho que operar, eu vou contente. As costas doendo no final do dia, mas feliz. Sim, e na hora da cirurgia você nem sente, né? Ali concentrado e tal, você vai sentir fome, calor, frio, dor, depois que acaba. Eu sempre brinco assim com outros médicos que eu já conversei, que são cirurgiãos também. Eu falo assim, como é que vocês têm coragem de pegar um bisturi e cortar aquele bebezinho pequenininho? É sempre pensando no bem maior, né? Uhum. Tipo, você sabe que se você não cortar ali, ele vai, às vezes até pode morrer nas próximas horas. Então, é motivado a um bem maior para o paciente. E tem algumas cirurgias que são fofinhas, né? Tipo cesárea. Sim, cesárea é legal, né? Eu sou suspeito de falar de cesárea porque eu adoro neném, né? Ai, eu amo cesáreas. Vem 12, assim, fala, ai, legal. Neném bicho, né? Neném bicho. Vamos só passar um ponto aqui. Eu também, 12 cachorrinho, tá? Só pra... Apesar do meu filho estar fazendo aniversário hoje, né? Tá fazendo Mentira! 2 anos hoje. E esse neném eu amo de paixão. Mais do que todos. Nossa, e os nossos filhos vão estudar juntos, gente. Olha verdade. que legal. Vamos ser amiguinhos de turma. E vamos deixar um adendo aqui para a doutora Marina, desculpa. Marina. A doutora Marina. Então, o doutor é casado também com uma médica veterinária. Sim. E vocês dois empreenderam na clínica? Isso, ela montou 11, 12 anos atrás um pet shop, né, com consultório veterinário. Ela fazia vacina, consulta, clínica geral e tudo mais. No consultório tinha clínicas parceiras onde ela internava e trabalhava, enfim. E aí a gente decidiu separar as coisas, né? Então agora ela está na gestão da empresa dela. São 2 empresas diferentes, né? Tem o pet shop, pet show, e a clínica veterinária é a minha jurisprudência ali. Então eu tomo conta da clínica e ela toma conta do pet. É lógico que ela, sendo médica veterinária, ela me dá uma mão, assim, não sou nada na clínica sem ela, mas são 2 empresas diferentes. E acabou que ela foi para a gestão porque isso do empreendimento requereu uma atenção, não digo especializada, mas de alguém que entende do negócio, né? É muito complicado você encontrar pessoas hoje, seja na gestão, no marketing, no dia a dia, até a questão de secretária, enfim, que entenda do segmento da medicina veterinária ou do pet shop ou de trabalhar com animais, né? Então, ela abriu mão da parte clínica para ir mais para a gestão mesmo, porque sentiu essa necessidade. Porque é uma infinidade ali de medicamentos, anestesias e até o bisturi, os equipamentos ali, tanto esses descartáveis quanto aqueles que você vai usar várias vezes, que se você não for médico veterinário, às vezes para fazer até a compra disso fica complicada, né? Com certeza. E a gestão não só do funcionamento da clínica, mas do tratamento com o proprietário, né, com o responsável pelo animal. Alguma dúvida que talvez o proprietário venha ter no pré-cirúrgico, no pós-cirúrgico, que muitas vezes eu estou em procedimento e não consigo responder na hora, ela tem esse know-how. Então, é uma parceira não só de vida, mas de negócio também. 2 almas que se completam ali literalmente em tudo. E nasceu o Raul. Eu não sei, gente, por que eu tava com o Gustavo na cabeça? Nasceu o Raul, que tá fazendo 2 aninhos hoje. 2. E ele adora bicho. Ai, adora. meu Deus, mais um médico, gente, que legal. Não sei, vamos deixar ele escolher, mas ele ama bicho. Hoje mais dinossauro, sim. Tá um pouquinho mais complicado ali, mas a paleontologia tá aí. Mas é fase, né? A minha também tá com 2 anos, ela também tá na fase do jacaré e dinossauro. Não, jacaré foi o primeiro. Jacaré, assim,
tinha uma musiquinha lá que ele escutava, meu Deus, a gente tem uma coleção de jacaré, uma coleção de dinossauro e vamos ver o que vem mais pra frente, porque cada dia esperando muda. as próximas etapas. E assim, na parte, falando ali de empresa, quais são os desafios que vocês dois enfrentam ali como empresários? O primeiro é o nosso grande sócio, né? O nosso estado, o estado que é o nosso grande sócio, ele sempre tem os desafios de você lidar com a questão burocrática, né? Seja, lógico, os impostos comem uma fatia grande do faturamento, mas empreender, eu não digo nem empreender, mas você ser empresário no Brasil é muito difícil. É muita burocracia, é muita legislação que, no nosso caso, muitas vezes se sobrepõe conselho de veterinário, com a Anvisa, com vigilância sanitária municipal, estadual, Secretaria de Meio Ambiente. Então, você conseguir arranjar tudo de uma maneira que agrade a todas e a todas as esferas eu acredito que seja o principal desafio como empresário, né? Agora, pensando na clínica veterinária mais especificamente, os desafios são de entregar um bom trabalho, né? Sempre entregar um bom trabalho com ética e demonstrando o valor daquilo para a vida do bicho, né? A gente sabe que tem muita gente que gosta muito do animal e faz de tudo por ele, e tem gente que talvez não dê tanto valor assim. E como qualquer outra área, se você vai procurar um especializado, um especialista que seja, enfim, você tem o valor agregado, né? E é muito complicado a gente conseguir transmitir esse valor e que o proprietário entenda que tem esse valor agregado por conta do trabalho ser específico, enfim, e sem transparecer que você está pensando só no dinheiro, né? Normalmente a gente pensa mais na saúde do bicho, o dinheiro é consequência do nosso trabalho e, querendo ou não, a gente precisa valorizar aquilo que a gente faz, né? Quanto melhor o trabalho que você entrega, mais você precisa receber por ele. É do mercado, né? Como qualquer outra profissão. Você vai comprar um carro popular, é um preço. Você vai comprar um carro de luxo, é um preço maior. Então, tem esse desafio de você conseguir transparecer para o proprietário ou mostrar para ele que, sim, uma cirurgia mais complicada, mais complexa, tem um valor agregado maior, né? Como que você lidar assim na questão emocional da pessoa Piazzolo? Aquele tutor que chega e fala, não, vou deixar isso daí morrer, depois eu compro outro. Porque a questão tem o médico veterinário e tem a pessoa, né? Assim, eu falo para você que a gente vai ficando cascudo, né? Não vou dizer para você que não abala, né? Você olhar pro bicho ali sofrendo e saber que ele não vai ser tratado, né? Seja por mim ou seja por qualquer outro veterinário. Você fica abalado, mas para você não adoecer também, às vezes você precisa, né, não fechar o olho, mas não deixar que abale tanto, assim, é complicado, né? Não só na medicina veterinária, né? Eu acho que em qualquer profissão que lida com animal ou com ser humano, você vê um paciente ou vê uma pessoa, um animal que está sofrendo e o ser humano ainda consegue recusar o tratamento, né? Mas no caso do animal, estão recusando o tratamento por ele, né? Então é difícil. Mas a gente precisa ficar cascudo para não adoecer também, né? Porque, né, as estatísticas estão aí falando que é médico veterinário, né, é a primeira profissão em suicídio, 4 vezes mais do que a segunda profissão que mais comete suicídio por conta, né, dessa questão emocional. E não é fácil. Assim, a gente tem que lidar dia a dia, paciente por paciente, entender o problema de cada um, saber relevar
essas situações, porque senão a gente adoece também, né? Sim. Vamos falar agora sobre a clínica. Vamos passar o nome, o endereço, como que as pessoas te encontram. Porque se é tipo assim, como é um trabalho diferente, um trabalho especial de alguém que estudou muito pra estar ali, pra fazer uma coisa diferente de tudo, acho que a gente precisa abrir esse parênteses e falar assim, olha, a clínica fica aqui, como que faz pra encontrar? Precisa de um encaminhamento? Ou se eu chegar lá e falar assim, olha, eu quero fazer uma castração, olha, eu acho que o meu cachorro tá com alguma coisa aqui, como é que faz? Certo. A clínica fica na Rua Vitória, 934, esquina com a Rua Visconde de Guarapuava. Tem um muro grafitado, tem lá o Zion, que é o recepcionista da clínica do pet. Esse é o muro mais lindo de Cascavel, gente. É a cara do Zion. A Miriam vai botar aqui, no meio aqui, a cara do Zion e a cara do muro. Bota aqui a cara do Zion e a cara do muro, que é o muro mais lindo do mundo, gente. Eu tive o prazer de conhecer o Zion. Ele é gigante, coisa mais linda. Eu não acreditei, eu achei que era um desenho fictício, né? Eu sempre passo por ali, né? E eu achei, nossa, que lindo. Sei lá, fizeram na IA. E quando eu cheguei e eu vi que ele existe, eu fiquei, não, coisa mais linda. Ele apronta, ele é bem comportado no trabalho, mas ele apronta também. Então tem lá o grafite do Zion e da Mima, que era a outra mascote da clínica, e foi para casa, ela pediu a conta e não trabalha mais lá. Se aposentou. É bem visível lá, então vai ter a fachada da clínica e também o letreiro do Pet Shop lá do Pet Show. É bem fácil de ver, porque chama muita atenção aquele muro maravilhoso. E, assim, a gente atende basicamente cirurgia. Então, como são cirurgias um pouco mais específicas, complexas, enfim, grande parte da nossa rotina são encaminhados de outros veterinários. Então, meus clientes basicamente são outros veterinários, outras clínicas, que aí sim já passou pela triagem, passou pela clínica médica, na maioria das vezes já fez todos os exames complementares, já chegou com o diagnóstico e eu opero. Né? Mas claro que se você, cliente final, o proprietário, quiser uma avaliação cirúrgica, é só chegar lá, que a gente faz também castração, profilaxia dentária, enfim, tudo que envolve cirurgia que você acha que precisa, a gente está lá para te ajudar. E se não for da nossa alçada, a gente tem vários colegas para indicar também. Né? Então chega lá, eu queria ver se isso aqui é cirúrgico. A gente faz a consulta e tal, não, isso daí é, sei lá, endócrino, e aí a gente encaminha para o especialista ou especializado ou uma clínica que atenda aquela especialidade. Mas tem muitas coisas assim que dá pro tutor saber que é cirúrgico, tipo, Claro. Quebrei uma perna, ou tá com uma lesão aqui na pele, quero aquelas Saiu uma verruguinhas, quero tirar, ou um tumor enorme desse tamanho apareceu ontem, mas agora eu quero tirar. Tipo assim, né? Então, tem muita coisa que a gente já o tutor, né, o responsável pelo animal já sabe que é cirúrgico, então atende, né? Então não tem só chegar nenhum. lá, bater palma lá, oi, tudo bom? E também tem a parte de estética, né? Que o banho ali é semanal, quinzenal, né? Depende do pet, que também pode procurar vocês, né? Sim, o Pet Shop, né, fica anexo à clínica lá, e a gente lá para embelezar seu bichinho, né? Cheiroso. Eu sou não sou a melhor pessoa para falar da estética, porque realmente eu não me envolvo nesse Marina. mundo. Não me envolvo nesse mundo da estética. Eu sei que os bichos entram lá, tomam banho, saem lindos, maravilhosos, cheirosos. Entra parecendo um mendigo e sai maravilhoso, cheiroso. Mas a parte da estética daí é por conta da Marina, ela vai receber lá o bichinho com a maior alegria do mundo. É o que ela gosta de fazer também. Então... e ela tá lá, né? Então é um diferencial do pet dela, né? Do pet shop dela, é ela em constante contato com os animais que vão pro banho, apesar de não ser ela que dá o banho, logicamente, né? Que faz todo o trabalho. Um groomer, né? Mas ela tá lá tomando conta de tudo e fazendo tudo para que saia da melhor forma possível. Isso é muito bom, né? Porque, tipo, às vezes
o tutor não percebe alguma coisa, mas quando vai pro banho tem um olhar de um médico veterinário. Tipo, Sim. opa, tem alguma coisa errada. Moça, seu cachorro tá amarelo. Oi? Tem pessoas que têm pouco contato com o animal, né? Apesar assim, de convive no dia a dia, mas como você falou, é um olhar diferente, né? E nossa, não foi uma nem duas vezes que aconteceu de ir pro banho e falar, teu bichinho tá com um problema assim, vamos investigar melhor, né? Ou procura tal clínica que eles têm um trabalho ou profissional mais acertado para tratar tal coisa. Então tem esse diferencial também, né? Tem algumas situações mais simples, tipo, olha, encontramos um carrapato, vamos fazer um exame, né? Porque o carrapato transmite doenças, né? Até uma orientação, assim, de uma coisa mais corriqueira, assim, tipo, pulga, carrapato, essas coisas, né? Porque pulga também passa doença, né? Sim. Então... isso é feito o controle já no pet, né? Então não precisa, às vezes, você se deslocar para outro lugar. Então ali ela já faz todo esse controle dos ectoparasitas e tudo mais. Então tem esse diferencial de ter uma médica veterinária ali maior parte do tempo na gestão, mas ainda tem o olhar para o bem-estar do bichinho. E as redes sociais? Do pet é @petshow, Cascavel. Da clínica é @cevete_cascavel, Cevete com temudo. C-E-V-E-T mudo. Cevete_cascavel. Que se você quiser ver um pouquinho do meu trabalho lá, bem pouco, porque eu sei que eu peco, mas eu posto pouca coisa. É @Piazzolo, Piazzolo, @Piazzolo. Vai ver um pouquinho do meu trabalho lá. Normalmente eu reposto coisas que as pessoas postam, porque lógico que eu não consigo operar e tirar foto e fazer vídeo ao mesmo tempo. Colocar a câmera na testa. Não tenho ainda uma assessoria lá, um trabalho de marketing, assim, pretendo, né? Mas por enquanto você vai ver meu dia a dia nu e cru, assim, não tem edição. Às vezes eu posto coisa que a gente nem quer ver, né? De bicho aberto lá e tal. Não, mas é só passar a ver o próximo, que já é outra coisa. E o Instagram borra a imagem, então se não gosta de ver... o Instagram pergunta se você quer ver, né? Tem muito amigo meu que fala assim, quando eu abro lá o Instagram, eu vejo que você postou, eu já passo direto, porque eu sei que, que lá vem coisa que eu não quero ver. Mas... No meu caso já é o contrário, já fico, deixa eu ver que legal aqui. Então tem muita gente que gosta, né? Então eu gosto. Eu falo que é a realidade do cirurgião. Não tem glamour, falo pra você, não tem glamour. Às vezes você opera das 7 da manhã, meia-noite, 1, 2 horas da manhã, você come um pão com mortadela, né? Porque alguém enfiou na sua boca ali entre uma cirurgia e outra. Porque tem muita gente que acha que, nossa, é cirurgião, né? E como eu lido com um acadêmico também, agora não muito, mas tem muita gente que escolhe a profissão pelo glamour, né? Tem muita gente no começo da faculdade lá que fala, eu quero ser cirurgião, porque acha que é aquela coisa maravilhosa, que né? vai ter alguém ali secando o seu suor, que vai chegar lá assim que alguém vai pôr sua roupa. Exatamente. Então, não é esse glamour todo. E literalmente, às vezes você come um pão com mortadela entre uma cirurgia e outra e toma um gole de água e parte para outra porque é pauleira. Isso aí. Às vezes não dá nem tempo de ir no banheiro. Então não tem glamour. E é isso que vai ver no meu Instagram lá, né? Vai ver. Eu e meu marido, a gente tem o Google Fotos, né? E a gente compartilha ali. Aí teve uma época que eu trabalhei numa clínica veterinária, então eu via muita coisa legal e eu tirava foto de tudo. Aí teve uma fase ali da nossa vida que ele falou, eu vou parar de olhar o nosso compartilhamento, porque eu tenho pavor das coisas que você tira fotos. Eu falo, nossa, por que tão legal? Olha esse aqui aberto. Tipo, olha esse aqui que o cachorro maior pegou e estraçalhou as costas. E ele ficava tipo, e eu fico, nossa, gente, adoro isso. Então, e assim... Eu falo que não tem glamour, mas não é porque não tem glamour na medicina veterinária, né? Você pode, sim, glamourizar um evento que você vai um pouco mais arrumado e tal, mas no dia a dia... eu falo, você gosta de bicho, tenha 10. Agora, se você gosta de tratar bicho, ver o bem-estar do animal, aí sim você escolhe a medicina veterinária, porque... eu brinco com os acadêmicos, assim, o cirurgião vê a bagaceira.
né? Não vai chegar o spitzinho, cheirosinho, para você tirar uma fotinha com o pacientinho do dia, não. Vai chegar o bicho estraçalhado, aquele que o cachorro maior pegou e lacerou, aquele que o carro passou por cima, aquele que estava na rua há não sei quanto tempo com mias e com ferida aberta, cheirando, né, putrefação. Então, esse é o dia a dia. Ui, Mia, você me dá muita agonia. Então, se você gosta de bicho, tenha muitos bichos. Agora, se você quer ver, tratar e ter coragem de enfrentar isso, aí sim você pensa na medicina veterinária. Aí sim você faz ali, né, um pezinho ali na cirurgia. A cirurgia é muito gratificante. Eu falo, né, que não tem glamour, mas eu me sinto muito honrado de conseguir tratar alguns animais, né? Algumas cirurgias, por exemplo, que o paciente, como é Duchenne, como é as cirurgias cardiovasculares, por exemplo, os pacientes têm expectativa de vida de, sei lá, 2 anos, às vezes 6 meses. Então, você saber que você fez um procedimento e você mudou a história daquele paciente que ia viver 6 meses e ele viveu 10 anos, para mim realmente, além de ser gratificante, para mim é uma honra mesmo, sabe? Pô, obrigado por deixar, apesar do bicho não poder escolher, mas tipo assim, por acreditar que eu podia mudar o rumo da sua vida, sabe? E é muito gostoso esse sentimento. Nossa, deve ser maravilhoso, assim, tipo, chegar o cachorro tudo coisado lá e sair feliz, saltitante, lindo e cheiroso ainda. Falando, caraca, olha lá, eu que fiz. Deve ser muito bom. A gente não fala muito disso, assim, abertamente, né, no dia a dia, porque é a nossa vida, né? Lógico que a gente se sente muito honrado, feliz de ter salvado o bicho, mas saiu aquele, tem o próximo, saiu aquele, tem o outro, e cada um é diferente, e cada um é tratado de maneira individualizada, né? E até tem uma coisa que os proprietários me perguntam muito, que é qual a chance de sucesso da cirurgia, né? Qual que é a taxa de sucesso? E lógico que a gente conta, como empresário, como gestor, como profissional, você precisa medir aquilo que dá certo e aquilo que dá errado, né? E daí, se eu falo para você assim, a chance de sobrevivência é de 99%. E o número, ele é muito traiçoeiro, porque aquele 1% que morre, ele não morre 1%, ele morre 100%. Então, de 99 animais que você opera, 1 morreu. Então, para aquele 1, você foi o pior cirurgião, você foi a pior clínica, você foi o pior, porque aquele morreu, entendeu? Então, você fala assim, 99% de chance é muito traiçoeiro, porque dá uma falsa, não uma falsa esperança, mas uma expectativa muito grande para o proprietário. Só que a gente sabe que aquele 1% pode ser aquele bicho, né? E ele morre literalmente 100%. Não tem como morrer 99%, nem 1%. Aí morreu, mas morreu só um pouquinho. Exatamente. Então, o número é muito traiçoeiro. Por isso que a gente precisa tratar cada paciente, cada animal, cada cirurgia como se fosse única. E na maioria das vezes não dá nem tempo de comemorar, né? Você deu certo, tem o outro esperando ali, tem outro proprietário para você conversar. É lógico que quando dá certo, a gente vibra junto com o dono do paciente, né? É muito gratificante, mas a gente tem que enfrentar também aquelas situações em que não dá certo, né? E tem que estar preparado tanto para vitória quanto para derrota, e muitas vezes é no mesmo dia. Então, você sai de uma cirurgia que dá muito certo, vai para uma que dá muito ruim, e às vezes tem que ir com a cabeça 100% fresca para a próxima, sem levar a carga emocional. Por isso que eu falo que às vezes a gente vai ficando cascudo com o negócio, né? Às vezes não dá nem tempo nem de você comemorar, nem de você enfrentar o luto, porque no mesmo dia você tem que tratar o outro como único também.
é um desafio. E é difícil também não se apegar, né? Porque Sim, quem é veterinário já tem essa paixão pelos animais, né? é. E daí não se apegar a todos os pacientes que você atende é difícil. Principalmente os que têm uma história por trás, né? Por exemplo, eu já operei pacientes que sofreram abuso sexual mesmo, assim. Então, tipo, é pesado, sabe? Você saber que você está lidando com um paciente que sofreu um trauma físico, um trauma psicológico, ou então pacientes que não sofreram abuso sexual, mas que sofreram maus tratos, né? Então é um paciente que você precisa criar uma conexão com o paciente para até conseguir manejar ele no pré-cirúrgico, no pós-cirúrgico, no internamento, né? Então você precisa criar uma conexão, e não tem como criar uma conexão com o animal, uma conexão artificial. Ou você se doa e entende a necessidade do paciente realmente, ou você não cria essa conexão a ponto dele confiar em você para deixar você chegar perto para tratar ele. Né? Então é complicado, mas não tem como não se apegar, né? É difícil. Não tem como não passar por tudo aquilo junto, né? Seja com o tutor, seja com o paciente. Porque todo mundo é humano também, né? Tipo, poxa vida! Mas, infelizmente, a gente tem muitos casos assim, né? E quase que diariamente a gente vê questões de maus tratos, né? Agressão física, pacientes que já chegam em óbito por conta de agressão, de maus tratos, e então não tem como passar alheio, né? Fingir que não está acontecendo. E por outro lado, a gente tem que enfrentar essa situação, como eu falei, e dali 10 minutos tem outro, né? Então você não pode, não dá tempo nem de você comemorar as vitórias, nem de você chorar enfrentar o quando precisa. luto, exatamente. Nesse caso de maus tratos, é necessário alguma denúncia? Então, existe um limbo burocrático aí de legislação. O médico veterinário, até um tempo atrás, ele era quem como que eu vou dizer, quem podia reconhecer maus tratos efetivamente, porque existem diversos tipos de maus tratos, não só agressão física, né? Então existem as 5 liberdades do animal, né? Que é livre de fome, livre de sede, ter o abrigo, livre para poder expressar o seu comportamento natural. Então qualquer ação que prive o animal dessas 5 liberdades é considerado maus tratos. Então não é só aquele que apanha ou que, né, enfim, tem agressão física e tudo mais. E hoje em dia, por conta até das redes sociais, da maior interação do público em geral com os animais, tá mais fácil de você conseguir reconhecer os maus tratos, né? E é dever de toda a população. É dever meu como médico veterinário, do vizinho que vê o paciente, né, o animal sofrendo, é dever dele. Então, muitas vezes a gente, como cidadão, tem receio, né, de criar inimizades ou qualquer uma animosidade ali por conta disso, mas é nosso dever, né? Englobando aí a medicina veterinária é englobada na saúde única, né? Então, ambiente, animal e ser humano. Então, não tem mais o ser humano fora do meio ambiente, o meio ambiente fora do convívio humano e o animal longe dos dois. Então, é o conceito de saúde única, né? Animal, ser humano e meio ambiente. Então, seguindo nesse sentido, é dever de qualquer um que presencie qualquer tipo de maus tratos, a denúncia. Agora, o problema ou a dificuldade, não vou nem pôr como problema, é você conseguir dar sequência, né? Você faz a denúncia, muitas vezes fica aí que eu falo que tem um limbo legislativo de operação, porque
você denuncia para, sei lá, para a Secretaria do Meio Ambiente. Daí eles falam, não, tem que denunciar na Polícia Civil, não, tem que ir à PM, não, tem que ir a, sei lá, o setor de bem-estar animal. Então, fica nessa de um empurra para o outro empurra para um, e daí, na maioria das vezes, não dá em nada. A não ser que não tenha que tenha uma comoção, algo muito chocante e a população se envolva e tal, aí parece que o poder público meio que, precisamos fazer alguma coisa, né? Mas tem muito... Hoje mesmo, se me perguntarem para quem que denuncia, eu não sei dizer, né? Eu sei que a Polícia Civil tem atribuição, a Secretaria do Meio Ambiente tem atribuição, se for flagrante, você pode chamar a PM, então... são várias esferas, mas nenhuma levanta e fala, não, pode vir aqui que o negócio é com a gente. Não é que nem que tem o Disque 100, né, pra criança e adolescente ali, né? Não tem um canal, tipo, é aqui. Inclusive, assim, se alguém, né, que esteja assistindo e tudo mais, tiver essa informação, né, para divulgar, porque realmente fica, às vezes, uma sobreposição de responsabilidades, e por conta disso, tipo, o que é de todo mundo não é de ninguém, né? Então, alguém que levante a bandeira assim e fala, não, é a gente que faz isso aqui, pode ligar aqui, pode denunciar aqui e tal. A gente teve não um caso de maus tratos, mas um caso assim que eu também não sabia para quem ligar. Num sábado de manhã, a gente chegou aqui na escola e tinha um morcego caído na nossa escada. Tipo, um morcego desse tamanho. E eu falei, nossa, um morcego morto aqui. Quando eu cheguei bem perto, ele tava vivo. Deu, opa, vou tirar a minha cara daqui de perto, que ele ainda está vivo. Então, aí fica, né? Por conta de ser um animal, né, que pode transmitir doenças até fatais, enfim. Para quem que eu ligo? Daí depois de ligar para muitas pessoas, porque eu conheço vários médicos veterinários, eu comecei na minha lista, né? Comecei ligando para um, para outro, até que eu cheguei em um, daí ele falou assim, não, é o centro de zoonoses. Daí eu liguei lá, acho que não deu 15 minutos, tinha uma pessoa aqui, que agora eu não me lembro se era médica veterinária ou se era só alguém capacitado para isso, e ela, com todo cuidado, pegou uma armadilhazinha, um potinho, eu diria, tipo um potinho, e catou ele e falou assim, nossa, ele ainda tá vivo. Eu falei, pois é, moça do céu, eu tenho criança aqui, isso aqui é uma escola, moça. E daí ela levou. Então, nesse caso, depois de ligar para muitas pessoas, comecei pelo Rafael Spinelli, né? Porque o meu contato assim, não, deve ser ele, vou ligar para ele vai fazer. Que ele é lá da Secretaria do Meio Ambiente. Eu falei, não, deve ser ele. Daí ele, não, João, não é comigo, mas calma, vamos achar para quem é, né? E daí foi indo, e como era sábado, tem alguns setores que só funcionam de segunda a sexta em horário comercial. Daí eu falei, eita, morceguinho, de ter aparecido ontem aqui, meio-dia. Hoje já não dá mais. Que tá todo mundo de folga, ninguém. Morceguinho, agora é sábado de manhã, não dá, tá, meu bem? Volta pra onde você veio. Volta lá e volta. Daí você retorna aqui na segunda-feira, tá? E daí, não, tinha um setor que daí responde de madrugada, sei lá, sábado, e daí é o centro de zoonoses. Mas também, tipo, não tem informação nenhuma na internet. A sorte que eu tenho contato de uma pessoa que trabalha lá, senão também... porque que eu ia fazer? Daí fica nessa, né? Liga pra prefeitura, liga pra vigilância sanitária, liga pra meio ambiente, pra PM, pro bombeiro, né? Pro bombeiro. Tem muita gente ainda que, lógico, é uma instituição super respeitada e competente, faz por merecer o respeito, mas não é competência deles, talvez. Mas será, né? que não vai atrapalhar eles deslocar um carro pra vir aqui pra pegar tipo assim, não é competência dele, né? Eles estão aqui pegando um morcego, tem alguém lá pegando fogo, tipo, então, né? E daí fica nessa, né? Agora, é dever de todo mundo, né? É dever de todo mundo zelar pelo meio ambiente, pelos animais e pela saúde humana, né? O conceito de saúde única. Então, se você presenciar, se você vê qualquer coisa de maus tratos, às vezes até uma suspeita de maus tratos, é nosso dever denunciar. Como médico veterinário, a gente lida com isso praticamente todo dia, né? Não no meu caso especificamente, porque como eu já pego a coisa andando, né, a cirurgia, o diagnóstico já feito, já encaminhado para a cirurgia, mas eu vejo que os meus colegas da clínica médica, né,
que está ali na ponta da lança, é o primeiro atendimento, é o primeiro profissional a ter contato com o paciente, às vezes eles se deparam diariamente com esse tipo de situação. E também é dever nosso denunciar, né? Uhum. É um problema, porque muitas vezes aquele que infligiu maus tratos é o que está levando para a clínica, né? Então, a gente fica numa saia justa. E uma das brigas da nossa classe era que não fosse obrigatório a nossa intervenção no sentido de denúncia, porque às vezes acaba que a gente se expõe muito, né? Então você sabe quem infligiu maus tratos, você está vendo o paciente e aí você, por força de obrigação de lei, porque daí por lei, se eu não denunciar eu vou estar sendo conivente, né? Por força de lei você acaba sendo obrigado a denunciar e criar uma animosidade ou até uma situação de perigo mesmo. A gente teve colegas de ser que foram ameaçados, agredidos mesmo, assim, agredidos fisicamente mesmo. Então, quando a gente fala que não tem glamour, né, não tem não tem mesmo. Não tem mesmo. Então a gente sofre, claro, outras profissões também, né, sofrem esse tipo de situação, mas a gente tem colegas aqui na cidade mesmo, em Cascavel, que sofreram ameaças graves, sofreram lesões por conta de atrito dessa natureza, de sofrer lesão ou de ser agredidos fisicamente mesmo. Então, e daí acaba que mas é o lá da Cevete. E daí, mais uma vez, a empresa que sofre também, né? Porque... E hoje em dia a gente tem o tribunal da internet, né? É verdade. Muita gente que às vezes não sabe da história e por conta do sensacionalismo também, né? Acaba manchando às vezes a reputação de uma empresa idônea ou que tentou fazer da melhor forma possível, né? É julgada na internet e cancelada, exatamente, né? E impacta vidas, né? Uhum. Eu vivo da medicina veterinária, eu vivo do meu trabalho. Se eu não conseguir trabalhar amanhã, eu vou passar fome. Uhum. Tem uma família inteira ainda para cuidar, né? Exatamente. Gente, não é fácil ser médico, não é fácil ser empresário, não é fácil empreender, mas a gente está aqui para provar que é possível, né? Exatamente. Não é fácil, mas é possível. A gente comentava um pouco antes sobre os desafios, né? Assim, como a minha clínica foi a primeira, né, do interior do estado, e eu até hoje eu não sei se existe outra, né, dedicada exclusivamente à cirurgia veterinária. Se tiver também, coloca nos comentários aí, né? Que vai ser legal saber. Sim. Tem essa, né, da insegurança. Você falar assim, eu vou montar uma clínica, fazer um investimento financeiro alto num lugar que não existe essa experiência de alguém. Não, alguém fez, deu certo, então eu vou fazer também. Dessa insegurança, né? Uhum. Você fazer esse investimento sem saber se vai dar retorno, sem saber se você vai conseguir manter esse projeto por muito tempo, e você prospectar um mercado que praticamente não existia. Falar assim, não existia cirurgia veterinária antes? Não, existia naquela clínica que oferecia de tudo, inclusive cirurgia. Agora, uma clínica especificamente ou exclusivamente voltada para cirurgia veterinária não existia, então eu não sabia do que ia virar, né? E assim, graças a Deus a gente está conseguindo desenvolver um bom trabalho, a gente está perdurando no mercado, e nosso sentido, o sentido do nosso trabalho é sempre tentar oferecer o melhor, fazer bem feito para que essa empresa dure muito tempo e que a gente consiga crescer nesse segmento da cirurgia veterinária, né? Expandir, enfim. E é possível, né? É possível. Então, realmente um nicho de mercado que às vezes que a gente teve que até que readaptar o pensamento, porque a ideia era o cliente final, e no meio do caminho ou logo no início da caminhada a gente viu que não era o cliente final que a gente tinha que focar no parceiro
médico veterinário que encaminha o paciente que ele não tem aquele serviço disponível na clínica dele, seja de cirurgia ou de alguma cirurgia mais complexa. Então, realmente você vai se adaptando, às vezes você cria um plano e no meio do caminho você tem que ir readequando. Hoje, como eu comentei, mais de 90% da minha clientela são outros veterinários. Então, até por isso, eu fico receoso de fazer material, até para a internet ou Instagram, enfim, pensando no cliente final. Né? Porque às vezes que cliente que vai saber, por exemplo, o leigo lá, o que é um shunt, ou quando que o paciente precisa de uma cirurgia cardíaca, né? Meu cachorrinho tossiu, vou levar para fazer uma cirurgia cardíaca, né? Então o nosso público-alvo mudou logo no começo da história da clínica, mudou. E a gente teve que dar mais visibilidade ou teve que adequar para atender esse público e não o proprietário, o cliente final. Então, esses são alguns dos desafios, né? Seja de gestão, seja de execução do trabalho, o pós-venda, eu acho que é muito importante também a gente dar todo o suporte, seja para o cliente final ou seja para o colega que envia o animal para fazer cirurgia lá. A gente precisa fazer dar esse feedback para ele de como que foi a cirurgia, às vezes até dar uma orientação no pós-cirúrgico, né? Porque se a gente faz esse tipo de cirurgia, só eu que vou saber como que pode ser o pós-cirúrgico ou como que deve ser tratado, que medicamento que pode, que medicamento que não pode, alimentação, enfim. A gente tem que adequar tudo isso. E como que você conseguiu, assim, esse relacionamento com os outros médicos? Porque, ao meu ver, aqui, tipo, olhando de fora, digamos assim, eu vejo muita competitividade. Então, esse foi o grande dilema quando surgiu a ideia de montar a clínica especificamente de cirurgia. Porque, lógico, a gente queria atingir o cliente final, mas eu sabia que iam ter, né, parceiros que eu iria ter que ajudar ou, enfim, na medicina veterinária, agora está mudando muito, né, mas a competição é pelo bom trabalho e não a competição pessoal, assim, né? Então, eu não vou encaminhar porque eu vou perder o cliente, né? Então, esse foi, acho que o principal desafio no sentido de você conseguir abrir mercado entre os colegas, né? Você chegar e falar assim, ó, a gente não faz outra coisa. Então, se a sua clínica oferece vacina e, sei lá, tratamento para parasita e tudo mais, a gente não vai competir com isso. Você vai me mandar o paciente, eu vou operar e vou te devolver, ele vai continuar sendo seu cliente, porque seu paciente. Vacina é todo ano e a cirurgia... Exatamente. Então, esse foi um desafio muito grande também. Mas com o tempo, e nada melhor do que você fazer aquilo que você se propõe. Né? Porque não adianta, com atitude. Não adianta nada eu chegar lá e falar assim, ó, pode mandar o paciente aqui que eu vou te devolver e eu não devolver. Entendeu? Eu fazer alguma coisa para que aquele cliente saia daquela clínica e venha para mim. Ou faltar com ética e falar, essa clínica aí existe. Então e aos poucos a gente foi vencendo isso. Eu não consigo ainda deixar de fazer cirurgia volante. Né? Então, eu opero em outras clínicas também, né? Seja por comodidade daquela clínica, eu prefiro que venha operar aqui do que transportar o paciente e tudo mais. É lógico que existe uma grande demanda por equipamentos, então o nosso centro cirúrgico tem todos os equipamentos para cirurgias que a gente se propõe a fazer, e algumas clínicas têm lá os equipamentos para cirurgias mais menos complexas, do dia a dia e tal, e às vezes fala assim, ó, você veio operar aqui, eu falo, ó, melhor vir para cá, eu faço a cirurgia, te devolvo e tal, ou então não, a gente faz questão que faça aqui, aí sim, a gente desloca tudo e tudo mais, mas... Mas o paciente comporta o deslocamento, né, tem tudo exatamente. isso, né? E
e tem a questão do proprietário também, né? Não, eu confio nessa clínica, né? Eu quero que seja feito tudo aqui aos olhos desse veterinário, com a supervisão do veterinário de confiança, não tem problema, a gente vai lá e faz. Né? Então, eu não consigo deixar de fazer a cirurgia volante, né? Atender outras clínicas, até porque eu trabalho na região toda, então de Foz do Iguaçu a Guaíra, de Toledo a Guarapuava, então muitas vezes é por conta de deslocamento mesmo, né? Não consigo levar o paciente, ele não está estável para eu transportar, então eu vou nas clínicas. Até porque o final ali é o bem-estar do paciente. Exatamente. Né? E a gente já atendeu pacientes de vários estados, até de outros países, né? Paraguai, Argentina, Uruguai, que vieram para a nossa clínica porque a gente conseguiu passar essa confiança, né? Então, olha, vem que a gente tem todos os equipamentos, e eu falo por mim, mas eu não sou ninguém sozinho, né? Então tem uma equipe, tem a equipe da anestesia, né? O Dr. Alan, que é o meu braço direito lá, então lógico que não é só ele, né? Mas ele é o anestesista principal, então a gente compartilha muito responsabilidade, até porque a gente não consegue fazer sozinho. Sim. Né? Eu falo que eu sou o que segura o bisturi, mas até chegar ali tem 1 milhão de gente por trás que é tão necessário quanto eu. Né? Mas tem aquele ditado que a corrente é tão forte quanto seu elo mais fraco. Então, se você tiver uma corrente robusta, mas um elo fraco, é ali que vai arrebentar. Então, você precisa de uma equipe focada, em sintonia, né? Todos pensando da mesma maneira, no sentido de dar o melhor possível, seja tecnicamente, ou seja como pessoa, né? Para o acolhimento da família, do paciente, enfim, precisa estar tudo muito bem alinhado, e não tem como fazer tudo sozinho, né? Eu preciso confiar muito na minha equipe, e graças a Deus eu tenho uma equipe muito boa. O importante existe sim o relacionamento, existe sim todo esse ganho de confiança, mas o final o paciente vai ficar bem, né? Quando possível, quando não possível, infelizmente não foi possível, mas o bem-estar é o foco principal de todo mundo. Então, eu acho que pensando nisso, que tudo vai se encaminhando e tudo vai dando certo, né? Os médicos vão entendendo a necessidade de uma clínica que tenha esse foco em cirurgias, até porque ninguém pode fazer tudo no mundo, Sim. né? Então, é complicado os equipamentos, você tem que focar em alguma coisa, você não pode, a gente brinca, né? Eu e meu marido, a gente brinca, o lugar, a sorveteria lá que faz shawarma, e também tem cachorro-quente e frango assado no sábado com maionese. Então, é sobre isso também, né? A empresa também precisa focar numa coisa, focar em algo para você conseguir ser o melhor naquilo que você faz, e não fazer tudo mal feito, digamos assim. E às vezes não é nem ser o melhor, mas pelo menos tentar ser o melhor. Porque se você faz a cirurgia, você vai comprar os melhores equipamentos, os melhores fármacos, o que de melhor tem no mercado, porque é isso que você está fazendo, né? E muitas vezes a gente se depara com situações em que não deu certo mesmo, né? Ou o paciente com várias comorbidades, ou a técnica cirúrgica, né, não foi tão refinada a ponto de dar o desfecho que a gente gostaria. E o que eu deixo de mensagem assim, ninguém estuda 5 anos de faculdade, faz lá 4 pós-mestrado, doutorado para fazer mal para o paciente, né? Então, nos olhos do proprietário, muitas vezes assim, você matou meu bicho, né? Não é assim. Não é. Nem eutanásia ninguém gosta de fazer. Vamos começar por aí. A gente não demanda tanta energia, tempo, dinheiro, sacrifício pessoal, financeiro, familiar, para você fazer mal pro bicho. Né? Então, apesar da gente fazer de tudo,
muitas vezes não dá certo, né? Muitas vezes, graças a Deus, poucas vezes. Graças a Deus. Mas tem que encarar a realidade, né? Às vezes acontece e você precisa estar ciente de que isso também faz parte. Né? Exatamente. Gente, que papo maravilhoso. Extrapolamos o nosso tempo. Mas é sobre isso, gente. Quando o papo vai, quando o papo flui e é interessante, cheio de conteúdo, o podcast fica mais comprido mesmo. Então, vamos reforçar o endereço e o telefone e as redes sociais da Cevete e da Pet Show para que as pessoas possam saber mais do trabalho de vocês e caso passem por uma consulta e precisem de uma cirurgia, falem, olha, eu quero lá com o Dr. Piazzolo. Tá. Então, vamos reforçar. A clínica fica na Rua Vitória, 934. Né? Anexo à clínica tem o Pet Shop da minha esposa, Pet Show. O telefone é 99141-9644. Tá? É mais fácil encontrar pelas redes sociais, né? Pet Show Cascavel e Cevete _Cascavel. Quem quiser me seguir lá nas redes sociais, também no Instagram, principalmente, @Piazzolo, né? E se você passar pela Vitória, esquina com a rua Visconde de Guarapuava, vê um muro grafitado com um husky e uma gatinha lá, o husky com olho de cada cor, ele vai estar por lá. Se quiser só chegar lá, dar um chamego nele, ele vai ficar bem feliz também. Semana que vem vai ter alguém tocando o interfone. Oi, tudo bem? Eu vi um podcast, eu só queria vir aqui fazer um carinho no Zion. Eu já vou embora, tá? Eu só queria mesmo dar uma olhadinha aqui. Eu já vou embora. E o Zion tem Instagram também. Mentira! @Zion, ZION, _husky, _show. Ai, gente, não, eu quero esse Instagram. Eu não tava sabendo dessa informação. E tem gente que vai lá mesmo, vai lá, porque tem a fachada, tem o vidro lá, né? Passa, eu vi ele, posso fazer carinho? E ele é metido, né? Ele é metido, ele desfila na frente, enfim. Mas eu nunca tinha visto um husky com aquele pelo. Ele é diferenciado. Não, gente, aquilo lá deve passar chapinha, ele deve ter algum tratamento, não sei explicar. Dono de pet shop, O que que faz aquela pelo? Eu vou levar os meus vira-lata caramelo lá, eu quero ver se não volta com aquele pelo. Com certeza, vai sair muito bem, muito bem alisado. Eu quero essa tosa aqui, tipo, dei um Spitz, assim, bem peludinho, assim, o que você trouxe? Eu trouxe esse vira-lata caramelo aqui de 32 quilos. É isso aí. Mas passem lá para conhecer a clínica, para ver o Zion, né? O Zion é a grande atração do empreendimento lá. Sim. Seja do pet, seja da clínica, ele está conferindo o trabalho de todo mundo lá. Meu Deus. Passem lá conhecer a clínica, o pet, o Zion. Vocês vão ser sempre muito bem-vindos. E assim, né? Só falando, gente... Profilaxia, que é aquela higienização bucal, pode-se dizer assim? Sim. É pra fazer todo ano, no cachorro, no gato, tá, gente? Dá pra tirar aquele bafo? Dá pra tirar aquele bafo uma vez por ano, dá pra fazer, tá, gente? Só não precisa ficar com bafo, seu cachorro. E assim, o ganha-pão do cirurgião, né? A castração, às vezes a gente tira muita dúvida também qual que é o momento certo. Então chega lá, a gente bate um papo. Tem mudado muito o conceito de tempo para fazer a castração, né? Antes do primeiro cio nas fêmeas, que idade nos machos, depois do primeiro cio, com 1 ano, com 10 anos, quando, né? Então a gente bate esse papo, vai ser um prazer para a gente receber. Só não pessoal. Espera dar uma piometra. Não espera ficar doente, né? Não espera sair aquele pus, assim. Sabe que na medicina humana tem acho que é um levantamento que fala que cada real gasto em prevenção, você economiza 4 em tratamento. Na medicina veterinária é super válido também. Então, a prevenção sempre foi o melhor tratamento, né? Então, se tiver dúvidas não só quanto à castração, né? Mas quanto ao bem-estar do seu bichinho, não hesite em entrar em contato. Muito bom. Muito obrigada Imagina. Pela presença, mesmo tirando você do aniversário do seu filho pra vir aqui dar essa fala maravilhosa.
vai sair uns cortes maravilhosos aqui, gente. Acompanha os nossos Instagrams aí, que daqui a pouco vai sair. Porque o tanto de conteúdo que saiu aqui hoje, a gente falou de vários assuntos, né? Mas o tanto de conteúdo que saiu aqui, olha, vai dar muitos cortes aí. Se prepara, Miriam. Se prepara. Legal. Queria falar nada não, hein? Te prepara. Eu que agradeço o convite e eu tô sempre à disposição, né? Eu não sou muito familiarizado, né? Devo dizer, com esse mundo virtual e tal, mas eu gosto muito de conversar sobre a minha profissão, né? Eu amo a medicina veterinária, adoro cirurgia e sempre quando tenho a oportunidade de falar o que é real, porque tem muita gente que fala, né? Eu falei do glamour, aquela coisa toda. Quando a gente tem a oportunidade de falar como é realmente nossa profissão, seja ela tecnicamente, no dia a dia, seja na parte da gestão, nos desafios de ser empresário, enfim, eu estou à disposição. Muito bom. Muito obrigada. Imagina. E esse foi mais um Marketing Cast.